Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Através dos e-mails, através da própria Rede Vida, o telespectador pode interagir, sabe? Sim. Ele pode dizer o que ele pensa do programa, ele pode mandar sugestões, críticas construtivas, ele pode fazer perguntas. Claro que nós não podemos transformar um programa numa série de perguntas e respostas, não é? Pergunte e responderemos, mas alguma pergunta a gente pode, Sim, sobretudo perfeito, no que diz respeito ao texto que estamos vendo, ou que estamos examinando. Diácono, sim, o senhor parou aí num versículo, não me lembro qual, do capítulo 8º, da carta aos Romanos, a vida no Espírito. Continua então. Eu parei no versículo 8º, próximo agora o 9. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Agora fica claro? Fica Bem claro? mais claro. Não estáis na carne, não viveis segundo o mundo, não sois mundanos. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Bom, um dos critérios para saber se o Espírito de Deus habita em mim ou não é saber se eu sou muito mundano. Mas mundano no sentido pejorativo do termo. Isto é, se eu gosto de tudo e de todos os prazeres que o mundo me oferece, aqui e agora, já. E não elimino, não abdico de nenhum. Aí sim, eu sou mundano e vivo de acordo com os critérios do mundo. Sabe, infelizmente nós temos que dizer, nas nossas comunidades não deveriam ser, mas existem muitas pessoas mundanas. Estão lá, fazem pastoral, participam da missa, mas não são pessoas que se deixam guiar e conduzir pelo Espírito de Deus. São pessoas mundanas. Infelizmente ainda tem. São. Fazem o que deve ser feito, mas não são pessoas que têm fome e sede de Deus. Por outro lado, é preciso dizer também que as nossas comunidades paroquiais não ensinam, não incentivam a ter fome e sede de Deus. Chega alguém lá, lhe dá imediatamente uma vassoura. Tá, seu apostolado é esse, sua pastoral é essa. Mas não diz por quê, nem para quê, nem com que finalidade. E as pastorais nas paróquias estão longe de ser um transbordamento da vida do Espírito. E, aliás, é o objetivo de cada pastoral ou movimento, né? A santificação dos seus membros. Em primeiro lugar, a santificação, mas a pastoral como um transbordamento. Só a santificação me tornaria individualista, mas eu preciso estar cheio de Deus para poder transmitir. Isto aqui não vem. Ou me diga a paróquia onde isto aqui existe, eu vou lá correndo. Não, eu creio que deve existir aqui. Aonde? Me dê o endereço. Me dê o endereço, por favor, eu vou lá já. Eu creio que aqui e ali tenhamos sim, senão nós estaríamos perdidos. Mas só que não se vê bem, não é? Uhum. Não se vê. Tanto é verdade que se uma pessoa busca alguma coisa a mais do que simplesmente a missa e o terço, infelizmente tem que entrar num movimento. Os movimentos dão esta fome e sede do Espírito. Os movimentos dão. As pastorais paroquiais não dão. Não sei se está muito convencido, mas para mim está claro. Eu fico reticente, né, dizer, a grosso modo, que todas não dão. Bem, mas se me conhece alguma que dê, me dê o endereço. E vou lá correndo. Se não conheço, vou procurar conhecer. Onde realmente
a paróquia ensine não só a fazer pastoral, e a ir à missa, e a cantar no coro, mas transmita amor e entusiasmo pelas coisas de Deus. Então esse é um grandíssimo desafio para a igreja. Olha, concretamente, quais são as paróquias onde existe adoração ao Santíssimo? Incentivada. Quais são as paróquias onde existem retiros? Retiros paroquiais, não retiros de movimentos. Quais são as paróquias onde exista Lectio Divina? Texto explicado e meditado ali em silêncio por todos e depois rezado. Como o cardeal Martini fazia em Milão. Se houver paróquias assim, eu digo, aqui existe realmente o desejo de levar a santificação no espírito, no espírito do capítulo 8º, dentro da paróquia, sem que o paroquiano tenha necessidade de entrar num movimento qualquer. E eu não estou criticando nenhum movimento, Sim, mas eu estou simplesmente dizendo que muitas vezes eles vêm suprir uma carência que a simples vida paroquial não dá. Porque não é possível crescer assim só participando de missa e rezando o terço antes da missa. Aqui pertinho de nós, na 606, 607, a Santíssimo Sacramento tem adoração contínua. Pertinho de nós. Agora, adoração, uma coisa não supre a outra. Adoração, a Eucaristia bem celebrada e a Lectio Divina, pelo menos uma vez por semana, convidando os paroquianos a realizarem. Isto para não dizer do testemunho da vida sacerdotal. Porque a vida sacerdotal tem que ser ela também um testemunho. Nós somos, padres, bispos, um prolongamento de Jesus Cristo. Representantes de Cristo. O seu braço direito, a sua longa mão na história. O Cristo não está na história mais. Foi para a meta-história. Mas onde ele foi sem deixar a história, como que ele continua presente na história? Sacramentalmente, através da figura daquele que se consagrou. Mas isto supondo que aquele que se consagrou se entregou inteiramente a ele, a Cristo, de tal maneira que a pregação do Evangelho que faz, a vida que leva, seja já uma sinfonia, uma maravilha aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Agora, isto existe em todos os presbíteros? Quem dera, né? Quem dera. Oremos por isso. Mas é uma realidade já em ato? Infelizmente não. Gostaria de dizer que sim. Infelizmente não. Está vendo? O que falta? Rosmini, acho que foi ele, um famoso historiador do século XIX, escreveu um opúsculo, As 5 Chagas da Santa Madre Igreja. Eu acho que esse livro deveria ser refeito novamente e, numa maneira nova, mostrar quais são as 5 chagas que nós possuímos como igreja. E talvez uma delas seja esta aqui. Estou falando demais? Não, você está colocando a linha correta. Mas por isso que a gente tem que dobrar bem os joelhos, né? Para interceder mesmo, para que nós atingimos a meta. A gente possa atingir a meta. Essa é a nossa grande esperança. Né? Agora, quando pipoca um escândalo daqui, outro escândalo de lá, um terceiro não sei de onde, aí fica difícil, não é?
Aí fica difícil. Em vez de meta, nós temos a antimeta, não é? Nós temos aí mediadores que se tornaram um obstáculo à mediação. Isso aí é o escândalo. São as rugas, não? Não, é mais do que é escândalo rugas, mesmo. É escândalo mesmo. Não é? O mediador tornado um obstáculo à mediação. Aí é. É um paradoxo. É um padre que não traz Jesus Cristo. Traz ele. Está vendo? Bem, o texto tem um alcance grande. Claro que não é só para padres e bispos, é para todos. Continue. Nós temos só um minuto. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Não lhe pertence. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado. O pecado é cadáver dentro de É mim. o que o senhor falou, né? É. Mas o Espírito é vida pela justiça. E o Espírito me faz viver já a vida do Cristo ressuscitado. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais. Isso é o Pai. Mediante o seu Espírito que habita em vós. Espírito Aí. com E maiúsculo. Se o Espírito com que Jesus foi ressuscitado habita em mim, eu também serei ressuscitado pelo Pai, como ele ressuscitou Jesus. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Sim. Vamos de volta no segundo momento. Sim. Quer continuar a leitura do capítulo 8º? Vamos continuar. Então eu volto aqui um pouco. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Note, a carne não tem remédio, a não ser a morte eterna. O corpo pode ser ressuscitado. Perfeito, perfeito. É a antropologia paulina. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Tudo fica claro, não fica? É. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Literalmente as obras da carne. Vivereis de vida de Deus. São os santos que nos ensinam com o seu exemplo. Agora, tomemos-los. Há muitos, os mundanos, pensam que os santos não souberam aproveitar deste mundo. Os mundanos pensam que os santos eram tristes, que os santos escolheram a pior parte, que os santos não souberam se entregar aos prazeres. Os santos pensam o contrário. Pensam e sabem. São eles que não sabem o que é bom. São eles que se entregaram apenas ao provisório. São eles que não encheram a vida de definitivo. São eles que buscaram apenas o penúltimo ou o antepenúltimo. São eles que se encheram de valores que não estão destinados a ter um acabamento na glória. Quem é mais feliz? Quem realizou melhor a sua vida? Para os santos, não há dúvida alguma. Eles, conhecendo a vida dos mundanos... Sim, era isso que eu ia falar. E conhecendo a própria, não trocam a própria pela dos mundanos. Mas os mundanos não conhecem a vida do Espírito. Aí é que está, a recíproca não é verdadeira. Não é verdadeira. Os espirituais conhecem a vida do mundo e não a querem. Os mundanos não conhecem a vida do Espírito. Era como se nós tivéssemos os espirituais, era como se os espirituais estivessem num andar muito alto. Eles veem tudo. Mas os carnais estão lá embaixo, no térreo. Eles não enxergam nada.
Mesmo porque os espirituais Na fizeram carta aos experiência. Coríntios, São Paulo fala que o espiritual julga a todos e não é Isso. julgado por ninguém. Já viveram aquela experiência ali de baixo, né? Ou já viveram, ou pelo menos conheceram. Conheceram de alguma Não é? forma. E sabem medir as distâncias, e sabem apreciar a diferença. Os lá de baixo não tem perigo que olhem para os de cima. Essa é a realidade. O senhor conhece perfeitamente a vida do mundo. Sim, conheço. Não é monge de clausura. Conhece a vida do mundo. Interessa-lhe? Não. Interessa-lhe a vida do mundo? Interessa viver mundo? Interessa ser rico, poderoso, entrar aí para o mundo dos ricos, dos poderosos, dos corruptos, interessa-lhe? Terrível, né? Só ilusão mesmo. Pois é. Está vendo? Mas há muita gente que interessa. Há muita gente que enquanto nós estamos falando aqui, está amealhando dinheiro ou arquitetando o plano para. É porque a pessoa aposta todas as suas fichas só aqui, não? Pensa que aqui é a realização. Exatamente. Exatamente. Vive dessa ilusão. Não vão sair daqui nunca. Esta é a vida principal e não vão dar contas disso aqui a ninguém. Mas o que nos dá esperança justamente é essa. Enquanto a vida é esperança, né? A chamada conversão. Isso é que nos conforta, a gente saber que é possível a conversão. Não é? É possível, e eu não nego. Porém, à medida em que se afasta, a conversão vai ficando mais precária. Verdade. Mais difícil. Sabe, há aqueles que pecam por fraqueza, mas há aqueles também que pecam por, não é por fraqueza não, aí é quase que um satanismo mesmo, não vem a fraqueza, entende? Há graus de pecado também, e de afastamento de Deus. Até chegar em Uma pessoa que penitência. viveu 40 anos aí afastada de Deus, aí só mundo, 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 e coisas do mundo, e dinheiro, e poder, e política, e isso, e mais aquilo. Na última hora vai virar santo. Na última hora vai entrar no noviciado. É o grande perigo da impenitência final, né? Como diz o catecismo. É exatamente isso aí. É o preço que ele pagou. Ele apostou aqui, ele está recebendo tudo isto aqui. Só que, terminado isto aqui, ele não tem mais nada para receber. Ele esgotou todos os seus recursos. Não tem a vida do Espírito. Nunca teve a vida do Espírito, mas também nunca a apreciou. Nunca a desejou, nunca pediu a Deus. Está aí. O que ele tem, e no fim, deixa. E mesmo com o que ele tem, ele não consegue ser feliz. Não. Não consegue preencher. Nesse mundo, ninguém é feliz. Ninguém, na verdade. Existem momentos de felicidade, mas momentos. Uma felicidade assim absoluta, retilínea e que percorra a vida inteira, isso não existe para ninguém. Não, para ninguém. Nem para os mundanos, sabe? Que de vez em quando tem a ver com a morte, tem a ver com uma doença, e um câncer, eu não sei, está vendo? Pois é. Agora, se a pessoa apostou lá no outro mundo, se a pessoa tem recursos além do mundano, ela sabe de onde capitalizou e de onde tirar. Mas se a pessoa só capitalizou aqui, a hora que isto aqui começa a fugir das mãos, vem o desespero, né? Eu não tenho mais nada. Não tinha esperança e não vive a esperança. Pois é. Agora, afinal, dizer que todos vão para o céu e todos se salvem, bem.
Não é isto que a Sagrada Escritura ensina. Que todos vão se salvar. A gente espera, a gente quer e a gente pede, mas exige um pouco de boa vontade desses aqui também, que é a graça de Deus. Prosseguimos? Continue. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, Os que são conduzidos pelo Espírito são filhos de Deus. Não é o que muita gente pensa, que todos os seres humanos indistintamente sejam filhos de Deus. Não. Você é filho do seu pai e de sua mãe. Para ser filho de alguém, você precisa ter a natureza daquele lá. Você tem a natureza do seu pai, portanto você é humano como seu pai. E você tem o seu pai como seu pai. Mas para ser filho de Deus, você precisa ter a natureza de Deus. E a natureza de Deus vem pelo Espírito. Portanto, se não temos o Espírito, não temos a natureza de Deus e não somos filhos de Deus. Somos criaturas de Deus. Os animais também não são filhos de Deus, que é isso? Perfeito. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor. A lei ficou para trás. Mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba, Pai. A mesma expressão de Jesus. Jesus Cristo. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. Isto é, a vida em Cristo começada no batismo envolve a minha participação nos sofrimentos de Jesus e a minha participação na glória de Jesus. E isto quem dá é o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. Estamos longe da lei, estamos longe do pecado e estamos longe da morte e condenação. E existe a morte para nós, mas nesse caso Paulo usa um outro verbo, um outro vocábulo, koimastai, dormir, a respeito dos que dormem. É um eufemismo para dizer morrer, mas ele não muda os vocábulos. Thanatos é morte eterna. Certo. Koimastai é apenas dormir, para os que não têm morte eterna. Simplesmente cessaram a vida neste mundo para continuar a vida, a plenitude da vida na eternidade. Continua? Nós temos 1 minuto apenas, mas pode, a menos Posso? que queira fazer alguma pergunta. Não. Então, continue. Penso, com efeito, que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós, pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. Está bem. Não há, depois de tudo isto dito, não há proporção entre o que sofremos nesse mundo. E esse que escreveu essas linhas sofreu terrivelmente, muito mais do que nós, Sim. com a glória que será revelada no futuro. Estou certo, estou persuadido de que não há proporção alguma entre os maiores sofrimentos deste mundo e o que se espera por parte daqueles que já têm o Espírito de Cristo e do Pai. Certo? Eu acho que nós não temos mais tempo para continuarmos, vamos parar por aqui e na semana que vem continuamos. Continuamos, com a graça de Deus. Tá bem? Então, muito obrigado. Até lá. Até lá, até o próximo domingo, com a graça do Senhor.